Olá! Você sabe o que são as variáveis em pesquisa? Sabe para que elas servem? Sabe quantas são? Se não, se liga aqui que eu vou te explicar. Você está no canal Pesquisa e hoje nós vamos falar sobre variáveis de estudo. Mas afinal, o que são as variáveis em uma pesquisa? São características a serem estudadas de cada elemento de estudo. Podem ser qualidades, atributos, valores, números. São todas medidas ou dados utilizados na sua pesquisa. Basicamente, existem 4 tipos de variáveis em pesquisa. Eu vou apresentar para vocês um diagrama para facilitar esse processo. Então, antes de mais nada, como eu já defini, variável é toda e qualquer característica ou atributo que se quer mensurar. E, basicamente, as variáveis podem ser divididas em 2 grandes grupos. Primeiro, as variáveis qualitativas e depois as variáveis quantitativas. As variáveis qualitativas são todo e qualquer atributo que se avalie em um trabalho e normalmente são características, são atributos e não estão associados a valores numéricos. O primeiro tipo de variável que nós temos é a variável qualitativa nominal. E para a variável qualitativa nominal não há ordem, são atributos, características, mas não há ordem para ela. Normalmente, quando eu falo de variável qualitativa nominal, eu cito 2 exemplos. O primeiro deles é o gênero. Gênero é uma característica, um atributo que as pessoas têm e não há uma ordem para essa característica. Ou você é do gênero masculino ou feminino, mas não existe um maior e um menor. Um outro exemplo que eu utilizo bastante é o tipo sanguíneo. Cada um de nós tem o seu tipo sanguíneo, seja sangue A, AB, O ou B, né? Essas são características, são atributos, mas não há ordem para o tipo sanguíneo. Então essa é uma variável qualitativa nominal. O outro tipo de variável que se pode utilizar em uma pesquisa são as variáveis qualitativas ordinais. Eu quero que você perceba que agora, eu sempre digo isso, a variável qualitativa ordinal é uma espécie de evolução da variável qualitativa nominal, porque continua sendo uma qualidade, um atributo, mas para essa qualidade, para esse atributo, há agora uma ordem. E é importante você entender que essa ordem não pode ser desconsiderada na sua pesquisa, porque ela é muito importante para definir depois testes estatísticos mais robustos que podem avaliar especificamente esse tipo de variável. Então, normalmente, para as variáveis qualitativas ordinais, eu costumo citar 2 exemplos. O primeiro deles é a escolaridade. Então, os indivíduos eu posso classificá-los como analfabetos, 1º grau, 2º grau ou 3º grau, por exemplo. Então, são atributos, são características que as pessoas têm, mas essas características possuem uma ordem. Outro exemplo bastante comum se refere à dor, por exemplo. Eu posso aplicar um questionário para um paciente meu e perguntando qual é o grau de dor que ele sente. E a dor pode ser classificada como dor leve, moderada, severa ou profunda, muito intensa. Então são qualidades, são características, atributos que ele usa para classificar a sua dor, mas para esses atributos eu possuo uma ordem crescente que nunca deve ser desconsiderada depois na sua análise estatística. Por fim, nós temos o último tipo, que é a variável quantitativa, que é sempre mensurada por meio de uma variável numérica, como o próprio nome diz. E as variáveis quantitativas podem ser divididas em 2 tipos. E cá entre nós, essa diferenciação, se nós temos uma variável quantitativa contínua ou discreta, essa é a divisão. Para a estatística, isso não faz diferença. Tá? Para a análise estatística é importante você saber se você tem uma variável qualitativa nominal, ordinal ou quantitativa. A definição da variável quantitativa ela é meramente didática. Nós temos basicamente a variável quantitativa contínua, que são mensurações basicamente fracionadas, em que entre um intervalo de 2 valores eu tenho infinitas possibilidades. Como exemplo, nesse caso eu posso citar o peso e a altura. Então eu tenho um indivíduo que tem 1,85 m, 1,85 m.
O peso, 72,3 kg ou 72,300 gramas. Então, são valores fracionados, então essa é uma variável quantitativa contínua. Já a variável quantitativa discreta é aquela que entre dois valores na escala de mensuração você não tem infinitas possibilidades. Por exemplo, se alguém me perguntar quantos irmãos você possui, eu vou dizer eu tenho um. Eu não posso ter um irmão e meio, eu não posso ter 2 irmãos e 3, eu só tenho um irmão ou 2 irmãos, tá? Ou 3 irmãos, são valores inteiros. Né? Então essa é uma variável quantitativa discreta. Ficou claro quais são os tipos de variáveis? É fundamental, antes de mais nada, você saber identificar no seu estudo com que tipo de variável você está trabalhando. Esse é o pontapé inicial, é só o começo da brincadeira. Se você não souber identificar, a sua pesquisa não tem como decolar. Espero que essas informações tenham sido úteis. Se você gostou, clique no joinha aqui embaixo, se inscreva no canal Pesquise e lembre-se sempre, pergunte, mas para responder, pesquise.